eu quero falar um pouco sobre a tecnologia de módulos bifaciais da Ingli. E quero falar também, queria perguntar para você, desde a parte científica, qual é a diferença dos módulos eh, bifaciais com células tipo N e células tipo P, mesmo sendo as duas células monocristalinas. O tipo de substrato, o silício tipo N e o silício tipo P, a diferença deles é como são formados o emissor e o campo retrodifusor. Então, assim, silício tipo N para monofaciais, eles normalmente têm uma menor degradação, eles têm um tempo de vida maior. Para bifaciais, eu não tenho esse conhecimento. Eu trabalhei com monofaciais do tipo P, e agora eu continuo trabalhando com bifaciais do tipo P também. Então, tem uma variação com relação à degradação do substrato. Não sei como ela funciona com relação ao substrato tipo N para bifaciais, porque é um ramo de pesquisa que está em desenvolvimento ainda. Pesquisa-se muito sobre bifaciais, justamente por ser um atrativo, e eu fiquei sabendo que há pouco começou a vir módulos bifaciais para o Brasil, né? Então, é algo muito recente ainda para nós aqui, né? Teu áudio está desligado, Patterson. Obrigado. Bom, vou falar um pouquinho sobre a tecnologia dos módulos bifaciais da Ingli, que é importante ressaltar algumas coisas, alguns benefícios que tem os módulos solares da Ingli, a tecnologia bifacial especificamente, respecto aos outros módulos que estão atualmente no mercado brasileiro. Como falei anteriormente, os módulos bifaciais são módulos que estão sendo utilizados há poucos anos. Existem muitos mitos respeito a este tipo de módulos. Existem alguns erros de instalação, alguns erros de manipulação, algum desconhecimento sobre os benefícios que pode trazer um módulo bifacial sendo utilizados de jeito certo. Então, atualmente, a Ingli tem duas famílias de módulos bifaciais, os módulos bifaciais Panda, que, como fiz a pergunta para a doutora Thais, são os módulos bifaciais com células tipo N, que tem menor degradação no tempo, e os módulos bifaciais monoperc. Estes módulos, bom, a maioria destes módulos são half cell. Passamos de ter no passado 72 células por módulo, agora temos 144 células por módulo, o que facilita a absorção da radiação. Atualmente, dentro dos módulos bifaciais da Ingli, contamos com módulos de 440 vatios pico e 370 nos módulos de células tipo P. Estes módulos, a medida do tempo, têm desenvolvido muito o tamanho da célula. Então, como vamos ver mais para frente, atualmente a Ingli tem módulo de 530 vatios com células de 188 milímetros, o que permite ter uma maior absorção de radiação e pelo qual conseguimos ter maior eficiência e conseguimos ter em um mesmo tamanho. Geralmente os módulos da Ingli são 2 por 1, conseguimos ter mais entrega de energia. Então, aqui, como podemos ver, vemos as características elétricas
e físicas, das quais falou a doutora Thais, o que permite fazer um bom desenho de uma planta fotovoltaica para quem conhece e para quem sabe utilizar essas características. Vemos, por exemplo, atualmente que tem muito engenheiro com problemas respeito à corrente do módulo quando é transferida para o inversor. Tem muitos inversores que falam que não são compatíveis com os módulos maiores de 500 vatios, mas infelizmente por erro de cálculo, precisamente porque não se tem em conta as características físicas e elétricas dos diferentes módulos. Ainda atualmente está tramitando o ex-tarifário para este módulo. Para as pessoas que não sabem, o ex-tarifário é a isenção tributária que dá o governo brasileiro para diferentes tipos de módulo que têm uma tecnologia diferenciada, então, e que não são produzidos no mercado nacional. Eu também gostaria um pouco que Thais, desde sua experiência, falasse sobre os módulos que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil, que conheço que tem 2 fábricas brasileiras que são concorrentes no mercado nacional e que estão desenvolvendo algumas tecnologias um pouco diferentes para os módulos bifaciais e os módulos monofaciais. Também gostaria de perguntar para a Thais, desde seu ponto de vista científico, quais vão ser as novidades dos próximos anos dos módulos fotovoltaicos, da geração de energia por meio da energia fotovoltaica. Quer que eu responda agora para ti, Patterson? Pode responder, sim. Tá. Com relação à produção de dispositivos no Brasil, eu vou te ser bem sincera, eu desconheço, tá? Pelo que eu sei, são pouquíssimas. Tudo que é produzido no Brasil é trazido da China. O que acontece são que as empresas, a indústria, compra células prontas e montam os módulos aqui no Brasil. Fabricação de células solares, eu de fato desconheço. Eu fiz uma pesquisa rápida há um mês atrás e eu descobri que só 3% do que é produzido, do que é vendido de energia solar no Brasil é produzido aqui, é fabricado aqui. Então, eu acredito que isso seria mesmo mais a questão da montagem dos módulos. Fábrica de células, eu de fato desconheço. E com relação à tecnologia, as células bifaciais, né, vão crescer muito no mercado, inclusive devido a esses estudos que estão mostrando que o desempenho dela é muito melhor, né, comparado às monofaciais, por poder absorver radiação nas 2 faces. A tecnologia PERC também veio para ficar, é uma tecnologia que está sendo desenvolvida e já comercializada em altas eficiências. E existem outros tipos de dispositivo, as perovskita, as tandem, que são tecnologias com mais alta eficiência, porém, não sabe-se quanto tempo de durabilidade elas teriam em um módulo ou então expostas, que são estudos mais recentes. Então, como o silício ele é trabalhado já há tanto tempo no mercado e em pesquisas, tem-se o conhecimento desses 30 anos de durabilidade. As células orgânicas, por exemplo, fala-se em meses, 3 anos. Então, eu acredito que sim, tem muita tecnologia nova, tem muita coisa que pode ser pesquisada e levada para a indústria, de fato, mas eu dificilmente acho que o silício vai cair em desuso, sabe? Eu acredito muito que tem muito a se trabalhar ainda sobre o silício. Concordo com você. Aqui podemos ver como a tecnologia bifacial está ganhando taxa de mercado a nível mundial no 2018.
era tão só 10% de módulos bifaciais que eram instalados no mundo. É importante também falar que a Ingli tem desenvolvendo módulos bifaciais há mais de 15 anos, e pelo qual tem a possibilidade de ter tecnologias diferenciadas, como as células tipo N, que só são fabricadas no mundo por dois fabricantes de módulos fotovoltaicos. E vemos como eu acho que para 2029 a porcentagem de módulos bifaciais utilizados no mercado mundial vai ser ainda mais do 60%. Então, aqui podemos ver as vantagens dos módulos fotovoltaicos tipo N da Ingli, ou os módulos fotovoltaicos Panda, que é a marca que tem a Ingli com patentes e prêmios internacionais por produção de eficiência, produção de energia. Então, aqui podemos ver que as células tipo N têm uma eficiência maior devido às células que tanto falo aqui. Acho que dá para fazer uma live só de células tipo N. Tem algumas dissertações de doutorado importantes falando a respeito dos benefícios das células tipo N comparado com as células tipo P. Como falava anteriormente, Thaís, a degradação de energia do primeiro ano é simplesmente 2%, quando sabemos que a produção ou as perdas de energia das células tipo P, o primeiro ano, está ao redor de 3,5, 4, e em algumas marcas chega a ser um 6%. Bom, como falava anteriormente, a bifacialidade dá uma maior potência, um excelente desempenho com baixa irradiação, que permite que em tempo nublado, e geralmente, por exemplo, em países onde tem estações ou tem cambio de temperaturas ao longo do tempo, permita ter uma geração mais padronizada. Bom, atualmente a Ingli conta com uma garantia de produto de 12 anos e uma garantia de produção de energia de 30 anos. Tendo ao final da produção, ao final dos 30 anos, uma produção superior a 82%, comparado com os módulos da tecnologia estándar, que após os 30 anos a produção é inferior aos 72%. Isso é muito importante para os engenheiros que fazem usinas, devido a que muitos são baseados no custo inicial do projeto e não fazem bom análise ao longo dos anos. Então, muitas vezes na China temos competido e ganhado licitações de projetos bilionários por conta da produção de energia ao longo dos 30 anos de nossos módulos. Bom, é importante também falar que o risco de microfissuras à hora de instalação dos módulos tipo N, que são mais resistentes que os módulos tipo P, é menor. Então, isso permite ter uma maior durabilidade dos módulos. Atualmente, os módulos que se encontram no mercado têm uma produção de aproximadamente 25% pela cara posterior. A Ingli tem módulos que supera incluso os 30% de geração de energia pela cara posterior. Aqui podemos ver dos grandes projetos da Ingli, feitos com módulos bifaciais Panda. Este projeto é projeto governamental, como a maioria dos projetos da Ingli, e gera aproximadamente 167 milhões de quilowatts-hora no 2018. Doutora, gostaria de falar pouquinho do albedo, que é uma característica importante dos módulos bifaciais em quanto à geração de energia. Você quiser falar pouquinho antes de eu continuar com
falando os temas construtivos em campo? Bom, o albedo é a luz que ela é refletida pelo solo, né? Ou de alguma superfície. Ela é absorvida, no caso do módulo bifacial, ela é absorvida na face posterior, né? Por isso que fala-se muito do uso de módulos bifaciais em desertos, ou então fala-se que se for fazer uma instalação em solo, que o chão seja pintado de branco, para então poder absorver essa radiação de albedo, que seria na face posterior do módulo, né? Então, atualmente aqui no Brasil, como falava em umas lives anteriores, o Nordeste é caracterizado por ter algumas dunas, alguns terrenos no qual a terra é branca ou com algumas partes brancas que permite ter uma maior geração de energia. Às vezes não compensa muito utilizar módulos bifaciais em solos geralmente de asfalto, como podemos ver aqui. A geração de energia em função do albedo do asfalto seco é menor a 1%, o que quer dizer que é recomendável fazer o que falou a doutora, pintar o chão de branco, e temos a possibilidade de ter uma geração de energia por em cima do 50%, que é um bom padrão. Atualmente, a Ingrid tem desenvolvido algumas usinas solares fotovoltaicas nos lagos e mares. Não sei se vocês já têm visto algumas usinas feitas sobre corpos de água, na qual a geração de energia é praticamente como se você estivesse fazendo uma usina fotovoltaica sobre espelhos, que supera incluso 0,85% de produção pela cara posterior, como são os solos de alumínio. Agora vamos começar uma ronda de perguntas. Quem quiser pode levantar a mão. Vamos autorizar a abertura do microfone para... Eu vi que tem algumas perguntas ali no chat. Tem sim. Então, aqui André Mattioli fala: hoje se tem uma margem segura de porcentagem de pureza do silício que possa ser verificada? O silício monocristalino puro, ele tem 6 noves de pureza. O que isso significa? Para dispositivos de células solares, no caso, são exigidos 6 noves de pureza. Para microeletrônica, por exemplo, a pureza é 9 noves. Então, é um silício de fato ultra puro. E como podemos verificar esse porcentagem de pureza nos módulos já construídos? No datasheet tem alguma parte que fale a porcentagem de pureza do silício? Na verdade, no módulo, eu não sei como ele vem descrito. Na célula, quando a gente pega a lâmina para a fabricação da célula, vem discriminado o grau de pureza dele. Obrigado. Aqui a Naibel Novas fala: o Brasil tem regiões de altas temperaturas e sabemos que a temperatura incide na performance dos módulos. Qual é a tecnologia de módulos que possuem melhor performance sobre altas temperaturas? Exemplo, o Nordeste brasileiro. As pesquisas mostram que os módulos bifaciais, por ter a forma de encapsulamento que eu mostrei ali na apresentação, eles têm menor temperatura interna dos módulos. A temperatura é uma das intempéries que mais causam a degradação nas células, né?
Então, de fato, tem estudos mostrando que os módulos bifaciais são melhor utilizados a altas temperaturas por isso, porque a degradação do substrato pode ser menor. Mas isso são estudos, né, que mostram esses resultados. Então, atualmente temos estudos onde falam que tem uma temperatura máxima na qual a produção do módulo é ótima. Passando dessa temperatura, a produção do módulo começa a diminuir. Então, por exemplo, temos muitas pessoas falando, olha, aqui no Nordeste do Brasil é o melhor local para instalar módulos fotovoltaicos porque faz muito sol. Fazendo referência aos 35, 40 graus às vezes que faz nesta região do país. Mas muitas vezes a maior temperatura, a produção de energia vai diminuir. Então, muitas vezes, por isso é importante ver o mapa de radiação da região, que junto com a temperatura e radiação, a gente consegue dar uma média de melhor produção. Exatamente. Tanto os módulos quanto as células, eles são caracterizados num padrão, que é um padrão mundial, a 25 graus Celsius. Então, é um padrão mundial, é um padrão de referência que é utilizado em todos os países do mundo. Então, não é levado em conta as temperaturas que nós temos aqui no Nordeste brasileiro, por exemplo. Todas essas caracterizações que eu mostrei ali, as formas de caracterização e os resultados dos datasheets também são referentes à temperatura de 25 graus. Aumentando essas temperaturas ou diminuindo muito essas temperaturas, o módulo não vai funcionar como a forma caracterizada a 25 graus. A temperatura influencia sim, né? Influencia bastante. Aqui tem pessoas solicitando contato da Thaís. Não sei se você quiser colocar aqui, ou a Cris nos ajuda colocando os dados o e-mail, o LinkedIn da Thaís para próximos contatos profissionais. Então, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat. Está bem. Que aí qualquer coisa podem entrar em contato comigo. E no LinkedIn está o meu nome, Thaís Crestani, como está no e-mail aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguém quiser falar pelo microfone, estamos dispostos a ouvir nestes últimos 2 minutos que a gente tem para fechar a live. Eu vi que a Andrielen aqui perguntou no chat sobre se o EVA ele diminui a absorção da radiação. Na verdade, o EVA do módulo monofacial, ele normalmente é branco. O EVA ele é um etileno vinil acetato. Uma película, é um material que ele apresenta uma boa transmissão de radiação e baixa degradabilidade à luz solar. É um polímero termoplástico e ele é utilizado em módulos como um agente encapsulante, porque quando é aplicado calor para formar a laminação, né, para formar o módulo, ele é resistente, ele se torna um isolante e ele veda esse sistema do módulo. Então, o EVA utilizado em células bifaciais, ele é transparente. É o mesmo EVA, só que a forma de obtenção, de fabricação dele é um pouco diferente. Mas a função é a mesma, é de encapsular as células. Justamente para quando ocorrer tempestades, pedras, coisas do gênero, as células elas estarem mais protegidas, né? Pronto, pessoal, muito obrigado por assistir nesta primeira live de profundização técnica. Mais para frente, a gente vai estar fazendo lives sobre trackers, tipo de estrutura, diferentes produtos que, junto com os módulos fotovoltaicos, geram um sistema como tal. Então, fiquem ligados nas redes sociais da INGLE.
nossos e-mails para conseguir chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela participação e a gente se vê numa próxima. Obrigada, tchau, tchau, boa noite.